Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, Você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, amigos, que Deus abençoe grandiosamente a todos. Quem está falando é o pastor Elton Eduardo. Estamos dando sequência à série de mensagens falando sobre os ensinamentos de Jesus Cristo. Vamos para a mensagem de hoje. Os perseguidos receberão o reino de Deus. A perseguição é uma realidade para todos os que decidem viver para Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, não apenas nos alerta sobre isso, mas nos chama de bem-aventurados quando sofremos perseguição por causa da justiça. Mateus capítulo 5, versículo 10 está escrito: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Na pregação de hoje, veremos como personagens bíblicas enfrentaram perseguições e como podemos permanecer firmes na fé. Então aqui nós podemos observar que a perseguição para aqueles que são de Deus já é algo documentado na Bíblia Sagrada. Jesus deixou bem claro a respeito da perseguição. Na realidade, no mundo em que vivemos, quando desejamos fazer as coisas da forma correta, de uma forma que agrada ao Senhor Jesus Cristo, é comum nós encontrarmos pessoas que irão se rebelar, pessoas que, de uma certa forma, às vezes irão até mesmo perseguir juridicamente. Ou seja, o inimigo ele sempre cria situações para tentar barrar aquela pessoa que está procurando fazer as coisas que agradam a Deus. Nós iremos ver na mensagem de hoje várias passagens bíblicas que falam a respeito da perseguição. Vamos dar sequência? A perseguição acompanha os justos. Desde o início da história bíblica, vemos que aqueles que seguem a Deus são perseguidos. Abel foi morto por Caim, porque suas obras eram justas. Você encontra isso em Gênesis 4. José foi vendido como escravo por seus irmãos, porque Deus tinha um chamado especial para ele. Você encontra em Gênesis 37. Daniel foi lançado na cova dos leões por continuar orando a Deus. Você encontra em Daniel capítulo 6. Jesus, o nosso maior exemplo de perseguição e fidelidade. Jesus foi rejeitado, zombado e crucificado pelos homens, apesar de ser o Filho de Deus. Isaías profetizou sobre o seu sofrimento. Isaías 53 fala sobre isso. Jesus declarou que seus seguidores também enfrentariam oposição. João capítulo 15, versículo 18 está escrito: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Ele nos deu um exemplo de como suportar perseguição com amor e perdão. Olha o exemplo que Cristo nos deixou. Lucas capítulo 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Podemos observar que o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro a respeito de sermos odiados pelo mundo, de sermos perseguidos pelo mundo. E o interessante é que ele transmite para nós a respeito do perdão. Cristo, quando estava sendo crucificado, aliás, quando já estava crucificado naquela cruz, ele intercedeu a Deus pela humanidade. Ele poderia ficar chateado, revoltado, clamar a Deus por justiça, só que ele clamou a Deus pela misericórdia. Cristo nos transmite a lição do perdão. Se em algum momento você se deparar com algum tipo de perseguição, ao invés de você se revoltar, se chatear, guardar mágoa no coração, procure perdoar. Ore pela pessoa, clame a Deus pela vida da pessoa, cerque o seu coração, não se contamine,
Porque se o seu coração entrar uma raiz de amargura, uma mágoa, você acaba, de uma certa forma, saindo dos planos de Deus. Vamos ver mais exemplos? Os apóstolos e a igreja primitiva foram perseguidos. A perseguição não parou com Jesus. Seus apóstolos também enfrentaram grande oposição. Pedro e João foram presos por pregarem o evangelho. Atos capítulo 4 fala sobre isso. Estevão foi apedrejado até a morte por testemunhar a Cristo. Atos capítulo 7. Paulo foi perseguido, espancado e preso, mas continuou firme. 2 Coríntios capítulo 11. Podemos observar que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo também foram perseguidos. A igreja primitiva foi perseguida. Então a perseguição é algo que faz parte das Escrituras Sagradas. Vamos dar sequência? A recompensa da fidelidade em meio às perseguições. Deus promete recompensar aqueles que permanecem firmes na fé. Mateus capítulo 5, versículo 12 está escrito: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Galardão é recompensa. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Paulo declara que os sofrimentos do presente não se comparam à glória futura. Romanos capítulo 8, versículo 18 está escrito: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Jesus prometeu a coroa da vida para os que são fiéis até o fim. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 20. Nós podemos observar nessas passagens bíblicas citadas que existe uma recompensa divina para aquelas pessoas que enfrentam perseguições, para aquelas pessoas que, de uma certa forma, são caluniadas, se deparam com mentiras, injustiças e assim sucessivamente. Vamos dar sequência? Seguir a Cristo envolve desafios e oposição, mas somos chamados a permanecermos fiéis. Se você enfrentar perseguição por causa da justiça, lembre-se, você é bem-aventurado. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12 está escrito: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Podemos ver que a injúria, mentira e perseguição, Cristo relata que quem enfrenta isso por causa do nome dele, esta pessoa receberá galardão, recompensa. Por causa disso, ela deve se sentir uma pessoa feliz, uma pessoa agraciada. Vamos dar sequência? Deus está contigo e sua recompensa é grande no reino dos céus. Que possamos seguir os exemplos bíblicos, confiando que Deus é fiel para nos sustentar. Se você tem enfrentado oposição por sua fé, confie no Senhor. Ele prometeu nunca nos abandonar. Hebreus capítulo 13, versículo 5 está escrito: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Podemos observar que a promessa de Cristo é que ele nunca nos deixaria, nem iria nos desamparar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Assim como Cristo venceu o mundo, nós podemos também vencê-lo. Sendo assim, diante dos obstáculos da vida, diante das lutas, das tentações, das tribulações, das adversidades, se concentre em buscar a Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não existe salvação fora do plano de Cristo. Sendo assim, entregue a sua vida ao Senhor. Se você está desviado do caminho do Senhor, retorne para o caminho que é Cristo. Se entregue verdadeiramente ao Senhor, deixe Ele conduzir a sua vida. Quando você segue a Cristo da forma certa, você estará indo em direção a uma vida eterna com Deus.
Então, diante das batalhas da vida, seja assim diante das batalhas da vida, levante a cabeça, Cristo está com você para te dar vitória, ok? Então, tenha um hábito da oração, crie o hábito da leitura bíblica, seja uma pessoa presente na igreja, você precisa ser aquela pessoa presente fisicamente na igreja, sentando ali no banco para louvar ao Senhor, escutar a palavra de Deus e assim sucessivamente. Eu quero falar neste momento sobre o tema da próxima pregação. Seja sal e luz no meio das trevas. Olha que chamado interessante que Deus nos faz. Ser sal e luz no meio das trevas, no meio de um mundo contaminado pelo pecado. Você é sal, você é luz, você é um escolhido do Senhor. Eu quero fazer uma oração neste momento, só que antes de fazer essa oração, deixa eu fazer aquele convite que eu sempre faço para o domingo. Domingo é dos filhos de Deus, domingo é dia de buscar o Espírito Santo. Não falte neste domingo, venha estar conosco. Domingo nós teremos culto 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, 5 horas da tarde, 7 horas da noite. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Grande Circular, número 7373, no bairro do Tancredo Neves. A igreja fica a poucos metros do supermercado Rodrigues. Venha nesse domingo ouvir a palavra de Deus, buscar o Espírito Santo e deixar Deus trabalhar na sua vida de uma forma sobrenatural. Você está vendo nesse momento o vídeo aí da igreja, olha, passando aí na frente. Você está vendo aí indo em direção ao estacionamento, esse é o estacionamento da igreja. Você está vendo agora nesse momento, olha, a entrada da igreja. Você está vendo que é uma igreja ampla, certo? Escolha um lugar desse para você sentar, traga os seus familiares e amigos. Eu tenho certeza que Deus irá falar tremendamente com você neste domingo. O endereço da igreja é Avenida Grande Circular, número 7373, no bairro do Tancredo Neves, tá bom? Vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus? Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração. Te apresento, meu Deus, todas as pessoas, meu Pai, que estão participando desta pregação. Pai, o Senhor sabe da necessidade desse homem, da necessidade desta mulher. Eu clamo ao Senhor, meu Pai, pela vida de cada uma dessas pessoas. Venha, meu Deus, agir na vida de cada um. Como ministro do teu evangelho, eu repreendo toda e qualquer ação contrária na vida desta pessoa. E eu falo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega tudo que é teu e saia. Pega tudo que é teu e bata em retirada, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo a todos com as bênçãos do Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Olha, tome posse da sua bênção, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao término desta pregação e eu tenho certeza que Deus abençoou grandiosamente a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.